Olá pessoal, mais uma aula de usinagem, dando continuidade então ao nosso conteúdo de processos de usinagem, da disciplina de processos de usinagem. Hoje eu vou falar nós vamos iniciar o conteúdo sobre fresamento, processo de fresagem. Tá? Então nós concluímos a parte de torneamento. Foi dado um exercício, né, para vocês fazerem, que é avaliativo. Marcada a entrega, então façam o exercício e me mandem aí para compor a nota, certo? Então vamos dar continuidade, eu vou fechar aqui o meu vídeo e a gente dá sequência no processo aí. Então eu sempre inicio relembrando aí os objetivos da usinagem. Então, fresamento como mais um processo de usinagem, ele mantém os objetivos gerais da usinagem, que é da forma peças metálicas através da remoção de material, remoção de cavaco, então, chamado aí. Tá? Tem o objetivo, então, de dar forma, né, o formato, através da mudança de geometria, retirando material, e com isso melhorar também o acabamento superficial, é uma demanda da usinagem, melhorar as tolerâncias dimensionais, ou seja, tornar as medidas mais precisas, e ainda possibilitar a fabricação de peças de geometria complexa, que possa ser uma limitação a outros processos de fabricação. Certo? Então, essa remoção de material ocorre através de cisalhamento, nós já sabemos, né? Corte propriamente desse material, que utiliza a aplicação de pressão, né? E ferramentas de corte, aí, através da cunha de corte, né? Chamada, que é presente nessas ferramentas. Então, essa pressão de corte exercida pela cunha é dada através da potência mecânica de um equipamento ou ainda de alguns processos que podem ser realizados manualmente, como corte, no caso da serragem, é considerado processo de usinagem, furação, né, rosqueamento. Então, tem alguns que são manuais, tá? Mas o mais comum, então, temos a utilização de máquinas e ferramentas. Mais especificamente em relação ao conceito do processo de fresagem, né? É interessante sempre a gente comparar aí ao torneamento. Então, são os dois principais processos de usinagem. Né? Entretanto, existe uma tendência, né, nos equipamentos modernos desses conceitos serem abrangidos, como posso dizer, complementares, ou seja, eles vão ser inseridos uns nos outros, né? O que já acontece nos equipamentos mais modernos de usinagem. Então, começa a ficar difícil poder definir qual a diferença de fresamento para torneamento nesses equipamentos, já que eles trabalham praticamente simultaneamente. E aí surgem os termos fresotorneamento e tornofresamento, porque realmente há uma combinação aí dos dois processos, principalmente considerando o conceito desses dois processos, que é uma coisa relativamente antiga, né? Que surge aí nos equipamentos, nos tornos manuais, nas fresas manuais, e que devido a essa grande modernização dos equipamentos, vai se perdendo essa essência do conceito na aplicação em si. Ou seja, ficou muito mais versátil os equipamentos, né? Possibilitando que eu faça várias operações no mesmo equipamento, seja torneamento, seja fresamento. Então, por isso, hoje, já se chama esses equipamentos de centros de usinagem. Não, né? Por quê? Porque ele já faz
fresamento, torneamento, furação, corte, ele já faz tudo ali, né? E podendo ainda fazer tudo isso de uma forma simultânea ainda, tá? Então, mas vamos lá, didaticamente, é importante a gente saber aqui diferenciar, né, e conceituar bem o fresamento. Então, o fresamento é um processo de usinagem, obviamente, é realizado com uma ferramenta de corte rotativo. Tá? Então, é uma das grandes diferenças, uma das duas grandes diferenças, está logo aqui no início desses dois conceitos. Uma é que a diferença para o torneamento é que nós temos a peça girando, né, no seu próprio eixo. E aqui no fresamento nós temos a ferramenta girando no seu próprio eixo e a peça está, na maioria dos casos, parada, né? Ou em algum outro movimento, mas que não é esse de rotação e o rotamento, o principal do corte que dá a velocidade de corte em si. A outra grande diferença é esse processo ser realizado em muitos casos, né, com multiaresta, tá? Ou seja, utiliza agora várias ferramentas de corte nesse mesmo porta-ferramenta. Diferente do que nós temos no torneamento, que só tem uma ferramenta executando o corte propriamente. Então há vários movimentos, a gente vai falar desses movimentos. Então ele é amplamente usado aí, né, para gerar faces planas, no caso do faceamento, né? O faceamento pode ser realizado por torneamento, nós já vimos por fresamento, né? Porém, com o desenvolvimento de máquinas e softwares, há uma crescente demanda para produzir outros formatos de peças e superfícies, né? Que é o que esse processo tem se adaptado muito bem aí nas geometrias complexas e tudo. Certo? Então aqui, ó, de forma geral, a gente pode ver o fresamento desse formato aqui, né? Então, nesse caso aqui, é um faceamento aqui da superfície, onde está sendo retirado o material. Nós temos um fuso com uma fresa aqui, uma fresa na extremidade e várias ferramentas aí, né? É o multiaresta aí, multiferramenta, tá? E aí dentro começa-se então também um estudo dos parâmetros, né, do fresamento. Tem bastante similaridade aí com o que a gente já viu no torneamento, com algumas diferenças aí, algumas equações são diferentes, algumas são iguais. Certo? Então aqui inicialmente o que nós temos? A rotação do fuso, então é bem similar lá, né? Só que lá no torneamento quem gira é a peça aqui nessa velocidade de rotação do fuso. Aqui nós temos a fresa realmente, né? A velocidade de corte ela é dada aqui na ponta da ferramenta, tá? Assim como é no torneamento. E aí tem a velocidade de corte efetiva, tá? E os diâmetros aqui, ó, o diâmetro da fresa, né? Aí então é possível encontrar fresas de vários formatos, de vários diâmetros, né? Tudo com o objetivo de aplicar em situações diferentes. Então, hoje há até uma complexidade na questão da seleção dessa fresa para um determinado trabalho, uma determinada aplicação que se queira, né? Então a indústria trabalha, como trabalha em produção em massa, aí existe até a possibilidade de fresas serem projetadas, desenvolvidas especificamente para um determinado processo de fabricação, né? Então tem ganhado muita versatilidade aí essa situação.
Então, outros parâmetros que temos, né? Então, temos aqui a fresa, ó, e a peça sendo cortada. O avanço, né, por dente aqui do FZ. Então, nós temos o avanço por dente da fresa. O avanço da mesa, então, o que ocorre é o movimento aqui da mesa com a peça, que é onde a peça está fixa. Né? E o movimento de rotação da fresa, então, com o movimento de avanço aqui da mesa. Então, o movimento de avanço, nesse caso do fresamento, de forma tradicional, ele é dado pelo avanço da mesa, né, onde a peça está fixada. E aí o número de dentes, que existe várias possibilidades também, há fresas de várias quantidades de dentes, aqui nós estamos vendo 4, né? Então, os dentes aí são as arestas cortantes, tá? Que ela é importante no cálculo também. E a velocidade do fuso nós já falamos. Aqui temos a velocidade de avanço da mesa, que é dada pelo avanço por dente, quantidade de dentes, né? E a rotação, então, do fuso, tá? E para encontrar a velocidade de avanço da mesa, que deve ser aplicado, né? Então, as profundidades de corte. Então, temos aqui, ó, no caso do fresamento, lá no torneamento só tínhamos uma profundidade, né? Aqui nós temos duas situações de profundidade, tá? Uma que é a profundidade propriamente dita, o quanto que a ferramenta vai retirar de espessura aquele material. Então, nós temos aqui, deixa eu tentar aumentar. Temos aqui, ó, a espessura que ela está tirando. E a largura, né, que está sendo cortada aqui é a outra chamada profundidade também. Ó. Profundidade radial é chamada profundidade radial. Tá? Então, profundidade de corte, eu prefiro chamar largura, fica mais fácil entender. Então, é a largura aqui que está sendo cortada na peça. Certo? Então, esses valores são importantes porque eles compõem também os cálculos, né? Os vários cálculos que são feitos aqui no fresamento, assim como a gente viu no torneamento, também são feitos vários cálculos. Né? Então, entenda que aqui tem duas profundidades diferentes. Em relação à potência também, torque, a força, né, a pressão específica de corte, há similaridades aí também com o processo de torneamento, contudo a equação é diferente aqui. Tá? Então, lembrando que a potência do corte, né, que é o que vai gerar a força de corte, o torque nesse eixo, né, e a força de corte nas ferramentas, então é essa potência que ela é fornecida pelo equipamento. Né? Então, sempre a gente tem que analisar, falamos sobre isso, aqui também não é diferente, qual o equipamento que eu tenho disponível, qual a potência que esse equipamento fornece. Então, eu devo procurar utilizar uma potência econômica dentro do aspecto de eficiência do equipamento para eu ter os melhores resultados, né? Principalmente se é fabricação em massa, que é o caso das indústrias. Aí, tá? Então, como é que é dada essa potência, né? Temos a equação aqui, nós depois vamos ver as equações no final, vamos fazer exercício. Então, as duas profundidades, né? A largura e a profundidade de corte, propriamente dito. A velocidade de avanço da mesa e a pressão específica de corte, que esse parâmetro é aquele dado pelo material. Nós já vimos aí o KC, que é o material que fornece, né? Ou seja, é a resistência do material ao corte propriamente. Então, isso vai entrar aqui, quanto mais duro o material, maior a pressão específica de corte dele, maior a potência que eu vou ter que ter para fazer o corte, certo? E aqui é um torque, que compõe aqui vem da potência, né? Tá? Então, vamos seguir aqui. Então, isso aqui é um fator importante, a questão do fresamento concordante e discordante, que deve ser bem observado, tá? Na questão do fresamento.
E aqui nós temos o conceito, né? Como é que é? Essa figura aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ela mostra bem a situação do fresamento concordante, que é o método mais recomendado. E que ocorre? Olha, o que diferencia aqui do discordante, né? Então aqui, ó, você observa que a fresa está girando nesse sentido e a peça está avançando nesse sentido com a mesa, né? Então, ó, quando a ferramenta encosta no material aqui, ó, ela está tirando a espessura máxima de corte. E aí vai diminuindo aqui ao longo do percurso de corte aqui, tá? O perímetro de corte aqui, certo? Então, esse fresamento, observe que a fresa está girando no mesmo sentido da mesa, né? A peça está indo para lá e ela está indo também nesse sentido, ela vai cortar nesse sentido aqui. Ó. Veja que o discordante ele é diferente, né? E eu até coloquei aqui que por muito tempo e você vai ver ainda em literaturas antigas até, que o discordante era mais utilizado, né? Ele era mais utilizado, ele era chamado método convencional, inclusive. Então veja aqui ó, que a diferença básica é essa. Ó. A fresa está girando nesse sentido e ela gira contra o movimento de avanço da mesa, da peça. Então está girando o contrário aqui. Ó. É possível usinar assim? É possível, tá? Tranquilamente. Aqui, ó, mas o recomendado é o concordante. Então aqui ele começa no menor, na menor espessura, e essa espessura vai aumentando ao longo do percurso aqui. Certo? Então, basicamente, essas são as diferenças aí. Tá? Aqui tem os conceitos. Leiam, né, com atenção. No fresamento concordante, a partilha inicia seu corte com espessura maior. É aquilo que eu já expliquei, né? Então, o recomendado é o concordante, sempre a primeira escolha, né? Por alguma limitação, possa ser que eu tenha necessidade de fazer dessa forma. Certo? Outro aspecto aqui é em relação à posição, né? É importante a posição da fresa, que é o que mostra essas figuras aqui, tá? Então, são algumas recomendações do que é adequado, tecnicamente mais adequado. E que é um detalhe que algumas vezes não é observado por desconhecimento. Certo? Então, a primeira questão é que... Então, nós falamos que as fresas têm em diferentes diâmetros, né? Então, o que eu tenho que analisar eu tenho que fazer um projeto do processo, como é que eu vou, como é que vai dar o percurso da minha ferramenta, como é que eu vou retirar o material para fazer aquela geometria, tempo que isso vai demorar. Então, tem que fazer aqueles cálculos básicos, traçar um planejamento do processo. Tá? E com isso, nesse caso, o que eu tenho que avaliar? Antes de selecionar, né, o diâmetro dessa fresa, eu tenho que observar o quê? Qual a largura que eu vou cortar, né? Por quê? Porque o ideal é que sobre, no mínimo, 20% do diâmetro da fresa aqui. Ó. Tá? Então tem que sobrar 20%. Eu posso utilizar 80% do diâmetro da fresa para cortar aqui. Por exemplo, essa espessura poderia vir mais ou menos até aqui. Ó. Tá? Mas ela nunca deve ser usada 100%. Então o máximo aí é 80%. E no mínimo recomenda-se 25% quando possível. Tá? Outra questão que é recomendada é isso aqui, ó, que ela não esteja alinhada, né? Então, e também aqui queria falar que 50% também não é recomendado, tá? Por exemplo,
Ah, ele vai cortar exatamente 50%. Então, ou mais ou menos do que isso, né? Tá? Ou 60 ou 40. Né? Então, lembrando que o máximo é 80, 50%, porque ela fica na metade. Eu vou explicar, acho que no próximo slide, por quê. Tá? Que também gera choques, né? Não é muito recomendado. Aqui também é o que está explicando que não é recomendado, ela está centralizada. Ó. Então, eu vou cortar uma superfície, por exemplo, aqui, uma espessura que a peça não tem material aqui do lado. Né? Então, o diâmetro da minha fresa é bem maior. Então, vou colocar ela centralizada? Não, deve-se colocar ela um pouco descentralizada. Então, ela tem que ficar, ou seja, um pouco para o lado aqui. Tá? Deve-se evitar que a linha de centro aqui da fresa esteja alinhada com a linha de centro do... Isso também por causa de vibração, por causa do impacto, né? Esse tipo de processo ele é diferente do torneamento porque eu tenho multiaresta. Então, hora essa aresta está cortando, hora ela não está cortando. Então, e toda vez que ela entra aqui, que ela encosta, dá um choque. Então, tem choque, tem alívio. Até colocar a outra, tem choque. Então, isso pode ter uma tendência maior à vibração. Então, todos esses cuidados são para evitar exatamente essa questão. E aí, deem uma lida, né? Em tudo aqui com atenção, dentro do que eu expliquei. Parem o vídeo e leiam dentro da explicação, que vocês vão entender melhor. Como eu falei, o meu objetivo aqui não é ler, não é fazer a leitura do material, mas explicar os pormenores, certo? Então aqui, ó, essa questão que eu estava falando, né? A formação de cavacos por meio da posição da fresa. Tá falando. Então tem três situações ocorrendo aqui, ó, esse diagrama, né? A entrada da ferramenta ela é muito importante. Então ela tem uma hora que ela está cortando, tem uma hora que ela não está cortando. Então aqui no 1 ela é como se ela batesse, né? Então tem sempre esse choque, a ferramenta. Por isso que no fresamento normalmente eu preciso de ferramentas que tenham maior resistência ao choque, né? Ou seja, maior tenacidade. Já falei isso aí na parte de usinabilidade, né? Expliquei bastante para vocês a parte de ferramenta. Então, todos aqueles conceitos relacionados à ferramenta, né? Elas se aplicam aqui. Então, ela entra aqui nesse momento, ela tem todo o deslocamento do corte, ela tem um ângulo aqui, dependendo da posição, né? Observe que aqui já não está centralizada, ela está um pouco do lado de cá, né? O que torna esse ângulo menor do que esse. Tá? Que é o ideal, então ela tá. E aqui, ó, veja que ela não está 100% ocupada também, não está uma área muito pequena. Então aqui está dizendo que 75% do diâmetro dela está sendo ocupado. Então está quase no limite aí, que é 80%. E aí o ponto 3 aqui é onde a ferramenta sai, né? Da zona de corte. Então dá uma aliviada para ela. Também tem aquela questão do ciclo térmico, a ferramenta aquece durante o corte e depois ela resfria. Então essas ferramentas de fresamento, elas também precisam ter uma alta resistência ao choque térmico aí, porque diferentemente aí do torneamento, a temperatura ela oscila aqui, né? Então, no torneamento a ferramenta está sempre cortando durante todo o tempo. E aqui não, aqui há uma alternância, então por isso há essas questões aí. Então, dentro desse aspecto aí, o que é mais recomendado é essa condição aqui, ó, tá? Que é aquilo que a gente já vem explicando. Maior a fresa está entre, aqui no caso, a linha de centro da fresa está dentro da largura fresada da peça, né, 75%. Então, aí, isso também é o ganho de produtividade, porque eu estou cortando mais material. Lembra que
Para produção em massa, como normalmente eu estou produzindo várias peças, né? O tempo é uma questão importante. Então, como eu falei, são ferramentas específicas, então eu devo selecionar uma melhor ferramenta para melhor produtividade, né? Para melhor eficiência no processo. Então, aqui as condições de corte são mais favoráveis, né? O uso otimizado do diâmetro da fresa, que é aquele usar 75% dela já é muito bom. E aí aqui também a pastilha sai do corte gradualmente, que é o caso aqui quando ela contorna, né? Ela contorna, isso aqui é uma condição. Então é uma condição ideal, seria isso aqui, né? Nem sempre é possível. Aqui tem uma condição também que pode ser aplicada, não é a ideal, mas pode se utilizar, né? Não às vezes eu não preciso cortar tanto material, então devo utilizar dessa forma. A linha de centro da fresa está fora da largura fresada da peça. Menor que então está usando menos do que 25%, o ideal é usar aí no mínimo 20%, então, o diâmetro da fresa. O ângulo de entrada da pastilha é positivo, então ele entra nesse sentido aqui, né, descendo, ela está entrando descendo. O impacto da entrada é absorvido pela ponta mais externa da pastilha e a carga é gradualmente absorvida. Então, assim, essa quantidade de arestas também é uma questão do projeto do processo, né? Eu preciso definir, eu vou mostrar o que é mais recomendado, né? Tá? Então, de forma geral, quanto mais material eu vou tirar, maior quantidade de ferramentas. Tá? Mas eu vou falar sobre isso ainda. E aqui é uma condição não recomendada, né? Que aqui é aquilo que eu falei, ela está na linha de centro, aqui está usando 50% do diâmetro. Então, tem que ser mais ou menos, que é o caso aqui está menos, aqui está mais. Né? Então, não é recomendado aqui, porque há choque aqui, muito choque, né? Então, dá uma estabilidade para o processo. Tá? Eu vou parar aqui, então, nosso vídeo prolongou aí, 27 minutos nós estamos, tá? Vou parar nesse ponto. Daqui eu dou continuidade na próxima aula, certo? Então, coloque suas dúvidas lá, bons estudos, até o próximo vídeo.